Só fazendo, tem né? individualidade quem paga por ela. Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando muito, assim, do cenário dos jovens atualmente, né? Como que esses jovens estão na sociedade, nesse contexto geral. E aí eu te faço uma pergunta, assim, ainda mais generalizada, né? Mas também, assim, fazendo a conexão com as redes sociais. Como estão esses jovens frente às redes sociais? Eu queria que você me falasse assim, como que é essa relação, essa conexão, essa necessidade, que para mim eu vejo como necessidade, de estar o tempo inteiro nessas redes sociais, nesse mundo paralelo. Porque para mim é quase um universo paralelo mesmo, assim, essa conexão que eles têm. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê isso na série, né? Quando eu até falei com a Mariana, eles fazem várias takes, assim, mostrando o quarto do menino ali que cometeu o crime, né? Mostra o quarto dele ali e tal, aquele mundo. Dentro da internet, das redes sociais ali, o tempo inteiro fechado naquele E quarto. é um quarto que mistura, né? Objetos infantis, como o ursinho da cama, É, com a internet e todo o equipamento eletrônico ali do lado. isso, e uma penumbra também, né? Porque é um mundo, às vezes, até um pouco sombrio, não sei se seria isso. Uhum. Então, como que é essa relação do jovem com a rede social, né? Como que isso tá permeando hoje na nossa realidade do dia a dia? É tão interessante isso que você falou, né? O ursinho e o computador. Parece ali, para mim, a visão dos pais a respeito dele, que ele é uma criança, Uhum. e diante de mim um universo. Eu começo pelo nome do sistema, né? Um dos maiores ou mais usados, que se chama Windows. Windows em inglês é janela. Janela para onde? Pra qual mundo? Então, assim, a internet, todos os seus correlatos, ela é uma necessidade, não dá para Uhum. fugir disso. Sim. Hoje o mundo inteiro está dentro da internet, enfim, e é necessário. Mas de que forma isso está sendo usado, de que forma isso está sendo conduzido? De novo, né? Subordinação. O que seu filho está fazendo no computador? O Uhum. que seu filho está fazendo no celular? Uhum. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho num desafio no Discord, na pandemia. Aquele desafio de... Suicídio? Que eles nem chamam de suicídio, né? Mas que era o desafio de ficar sem respirar. Uhum. Só que não deu tempo. Quando ela chegou, ele já tinha falecido, infelizmente. Então, e ela fala muito, e ela carrega isso como dor de alma, de dizer, por que que eu não me... Porque aí depois que ele morreu, porque Aí vem a achava-se culpa. que era uma tentativa de suicídio, quando se entra nas redes sociais dele, vê o desafio, vê os amigos estimulando, vê não sei o quê, e aí entende-se que foi um acidente baseado no estímulo do desafio. E ela falou e fala, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não fucei nessas redes sociais antes? Por que que eu não mexi nesse celular antes? Então, assim, o jovem ele precisa ter acesso a essas coisas de forma monitorada e com um tempo definido. Não há que se falar em privacidade nesse sentido, Esses dias né? eu estava num podcast e o host falou para mim, André, mas não tem jeito, como que a gente controla isso? Falei, não tem jeito como? Quem é que deu o celular pro seu filho de 10 anos? Ele trabalha? Quem que paga a internet? Quem que paga, né? Como que não tem Não, jeito? Limite. hoje tem várias aplicativo espião. ferramentas, né, de espionar. Não, mas não precisa ter espião, não, Não, gente. é pegar e falar, deixa eu ver seu celular Precisa aí. ter espião, não. Precisa ter, saber que você tem a minha senha, eu tenho a sua, ué. Lá em casa é a Precisa ter mesma senha para todo autoridade. mundo. Se você quiser olhar meu celular, você está à vontade, mas o seu eu vou olhar também. Dizer pro filho, né, eu vou olhar o seu celular, me dê seu celular que eu quero verificar o que você está Só fazendo, tem né? individualidade quem paga por ela. O dia que ele morar sozinho e pagar as contas dele, isso aí ele a tem gente fala lá, individualidade. eu e o Thiago, a gente fala muito isso para as meninas lá, fala assim, olha, enquanto vocês estiverem aqui dependendo de sobre. nós e tudo, é aquela questão que você falou da subordinação, tá dependendo, isso, então segue ordens, Ué, né? quem paga seu celular? Quem paga as suas contas? quem paga Você. isso, Quem é. paga a conta de internet? Você. Ué, então o celular é meu, então eu posso Sim. mexer nele. Então pronto. Não, lá em casa dormiu, eu vou lá, pego o celular de vez em quando, dou um baculejo, dou uma olhada. Baculejo, Tá boa. certo. Tá certo. Não, Dá não checada. tem dessa. Tem que olhar, né? Óbvio. E tem que olhar. A questão é essa, tem que monitorar, tem Gente, que eu verificar, atendo adolescente né? no consultório o tempo todo. Eu conto coisas para os pais, ou eu conto coisas nos podcasts que as pessoas ficam assim, não é possível que Chocadas. isso acontece. Desde coisas mínimas a coisas gigantescas. Por exemplo, hoje todo adolescente, ou a grande maioria, tem um Instagram e um Instagram PV. Todos. Então, por exemplo, minha filha, Beatriz, Bibi PV. Que é um Instagram privado. Que é só dos amigos. É. Minha filhada também tem. Aí eles postam lá o que eles querem postar.
Você Isso sabia aí- que seu filho tem um E PV? vai lá ver o que tá postando nesse PV. Se é privado, já começa por aí. O nome já não é muito sugestivo. Entendeu? Então a coisa Né? já. Daí há N outras coisas. Então a rede social, de novo, as pessoas ficam me levando no podcast para falar sobre, nos podcasts falar sobre essa série e elas querem muito que eu demonize as redes sociais. As redes sociais não são o problema. O bullying não é o problema. Porque nós também passamos por bullying. Sempre. O Infância problema é inteira. se eu tenho sustentação familiar ou não. Pra Se eu dar tenho um conta. olhar de um pai e de uma mãe. É pra aqui que a monitorar coisa vai isso. determinar. A casa firmada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir água, pode vir furacão, que a casa não cai. Uhum. Agora, a casa firmada na areia, qualquer coisa cai. Bullying existe, internet existe, rede social, coisa errada, excesso de internet. Mas e a estrutura familiar para dar conta disso aqui tudo? Pra colocar o limite do tempo, pra colocar, igual eu perguntei, né, da conexão do jovem com a rede social, a questão não é nem essa, então, o problema, não é esse o problema, né, dessa necessidade que eles têm das redes sociais, porque isso faz parte do mundo hoje. O problema tá em como eles vão fazer isso, né, e o monitoramento do que eles estão fazendo com esse tempo, com essa rede social. O problema está em, se o algoritmo conhece mais sua filha que você está falhando. E nessa questão, André, ainda relacionada à série, você acha que os pais, porque eu sinto assim, a partir do momento que o pai vê o que o filho fez, ele se decepciona, ele se culpa, mas eu vejo um pouco de abandono quando esse filho tá apreendido, digamos. Então, assim, liga, não é aquela expectativa, ele tá ligando, nossa, ele tá ligando. Você acha que essa reação de abandono vem de uma culpa, de uma aceitação de que o filho realmente foi um criminoso? O que você lê dessa postura do pai ali na hora, principalmente da ligação, quando ele faz um dia do aniversário? Você não vê aquela expectativa nele. Pelo contrário, ele já estava frustrado porque ele começou o dia com uma pichação, que tudo isso veio pelo problema que o filho dele causou. Porque na verdade, por que ele abandona? Porque ele foi abandonado, né? Ele é filho de um pai que espancava ele. Tô Sim. falando do pai do menino da série. Sim. Então, em geral, quem foi abandonado não tem condição de cuidar, né? É o que você falou antes, a questão do narcisismo, né? Assim, se a pessoa foi rejeitada, não teve o cuidado da mãe, ou em algum momento ele se sentiu abandonado, ele vai fazer o mesmo movimento. Ele E o vem pai de, a mesma isso, ele coisa. vem de uma relação totalmente disfuncional com o pai dele. E aí ele cria o filho dele do jeito que ele deu conta. Tanto que, para mim, o episódio mais pesado é o último, quando o pai e a mãe sentam e dizem aonde Nossa, nós erramos. Eu achei aquilo assim, acabou comigo aquela E aí, parte. quando a filha passa, e ele fala assim, como que ela saiu de nós? É muito forte. Aqui eu chego, igual você falou, até arrepio, assim, aquela cena é muito Um forte. pai agressivo, ferido emocionalmente, disfuncional. Uma mãe subjugada, disfuncional. Subjugado. Uma menina largada à sorte. Um irmão que não tem afeto por ninguém. Não. Zero afeto pelo pai. Quando a mãe tenta falar com ele, zero afeto pela mãe e pela irmã. Que implora pra psicoterapeuta ali naquele momento, você gosta de mim, que ela fala também, né, tão interessante, porque ele busca afeto a todo Validação custo, de validação alguém. de alguém, qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo ele é extremamente misógino, você Sim, percebeu na série? Ele sim. detesta mulheres, ele tem um problema sério com mulheres, Sim. muito do jeito que o pai dele trata a mãe. Você vê que a mãe, É ela sistêmico, vive pisando em Fez ovos. o café da manhã, fez isso, Nossa, arrumou ela vive pisando em aquilo. ovos para que a violência dele não emerja, porque ele é uma bomba relógio. O tempo todo ele estoura, o tempo todo ele fica nervoso, então ela vive pisando em ovos, ela é subjugada, a irmã, por consequência, é subjugada, ele passa por aquelas questões de rede social na escola em relação a mulheres, então ele tem um problema sério com mulheres, ele é extremamente misógino, o menino. Sim. Então Exato. tem ali uma bomba relógio para que a coisa aconteça e chegue no ponto que chegou. O que seria, aproveitando também esse gancho, né, dessa conexão do pai, da mãe com o filho, né? O que você falaria, assim, que seria importante, ou uma dica, né, para quem tá assistindo, assim, de como estreitar esse laço de confiança? Aí já eu ultrapasso um pouquinho a questão do monitoramento, né? A relação mesmo de confiança, de amorosidade, assim, que parece que hoje em dia também se perdeu. O que os pais podem fazer para poder realmente se aproximar desses filhos? Foi boa a sua pergunta, porque você falou assim, ir além do monitoramento. Você está Isso. muito certa. Na verdade, o monitoramento, eu não vou nem chamar de monitoramento, mas eu vou chamar de presença. Ser Tá. mais presente e entender Sim. o que está acontecendo. Mas muito antes do monitoramento, precisa existir o afeto. O afeto. Eu acho que nós desaprendemos de amar. Amar.
Nós estamos entendendo tudo errado o que seja amor, o que seja afeto. Afeto não é aquilo que eu dou. Na verdade, a palavra afeto, de novo, eu gosto muito do grego e do latim, é maravilhoso. Afeto vem do latim affectus, aquilo que me atravessa por dentro. Lembra daquele filme do Ghost, quando ele morre e ele vai pro metrô e o metrô vai passando inteiro dentro dele, só ali ele toma consciência que ele morreu? Afeto é aquilo que me atravessa. Então, amor de pai e mãe precisa atravessar filho. Não é aquilo que eu dou, não é subjetivo, não é material. Não é o brinquedo que Não, compra. é aquilo que me atravessa. É o cheiro do café que minha mãe coa de manhã. Isso me traz memórias afetivas. É o leitinho que a minha mãe faz pra mim diferente de todo mundo. É o dia que a minha mãe foi na escola ver a minha apresentação. É o quanto... Na verdade, o código está dentro da gente. Porque, na verdade, a gente ama. Quando você pare um filho, você ama. Só que aí a gente pega o livro errado de como amar. Na verdade, o livro está aqui dentro de você. Você já nasceu com isso. Quando Deus dá um filho, ele faz parir uma mãe também. Então, o código está dentro de você. O que seu filho precisa? Tem filho que gosta de toque, gosta de cheiro, gosta de grudinho. Você dá. Tem filho que gosta de mais distanciamento, mas ele adora quando você lê a redação dele, quando você ensina dever para ele. Então, faça. Tem filho que gosta de, sei lá, de se divertir, de conversar, de contar as coisas. Ouça. Então, o afeto é aquilo que eu já tenho dentro de mim, é aquilo que eu percebo que o outro precisa. Agora, a nossa grande questão... É que a gente quer dar o que a gente acha que o outro precisa. E aí eu entro... Exatamente. E aí eu entro na questão do tempo de novo, né? Do tempo rápido e do tempo cronológico. Para que eu dê o que o outro precisa, eu preciso te observar. E conhecer. Não é da noite pro dia que eu vou te dar o que você precisa, porque eu preciso te conhecer. O que acontecia nas cavernas, que eram muito interessantes, né? Que é muito interessante. E o nosso cérebro de Neandertal, ele não mudou. Nós só ganhamos em cultura, mas nós não evoluímos em encéfalo. Não mudou, é o mesmo cérebro. Ou seja, o código está dentro de nós. O homem da caverna protegia a caverna, caçava e trazia suprimento, ou provia. Sim. Então, ele trazia segurança e provisão. Era esse o papel do homem da caverna. Qual que era o papel da mulher da caverna? Cuidar da caverna, cuidar das crias e distribuir a provisão. De administrar ali. Distribuir a caça. Segundo a necessidade de cada um. Então, tinha um filho que queria só precisava só de um pedaço. Esse era um pedaço. Agora, aquele ali precisa de 3. Esse é 3. Então, a mulher traz dentro de si a percepção da necessidade de cada um. Mas isso só se constrói no olhar demorado. Eu não vou te conhecer no primeiro contato que eu tenho com você.